Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Aqui é Thiago Damasceno e estou hoje com o Wendel Tavares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, como um famoso podcast aí tem frisado. E hoje vamos convocar nossos aliados, levantar o moral das nossas tropas, porque vamos levantar um cerco perante as muralhas dos nossos inimigos. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre máquinas de guerra e estratégias de cerco na cultura militar da Antiguidade e da Idade Média. Lembrando que esse tema foi sugerido pelo nosso ouvinte Bruno Henrique. Muito obrigado pela sugestão. Aproveitando, convido vocês para nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreverem no nosso canal no YouTube, que a gente está começando a postar lives por lá com todo o time da Ograria. Acompanhar também nosso trabalho pelo site ogrohistoriador.com, que tem muito texto lá sobre história, sobre o que a gente discute por aqui. E, se possível, colaborar com a gente financeiramente pelo Catarse, www.catarse.me/ogrohistoriador. Se não for possível colaborar financeiramente, a gente agradece muito suas curtidas, comentários, compartilhamentos e indicações do nosso conteúdo. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Partindo para o tema do nosso episódio aqui, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa sobre máquinas militares e cercos. Wendel, o que é uma máquina militar? Como é que a gente pode definir essa expressão? Então, Thiago, quando o Bruno propôs, o nosso ouvinte propôs o tema do episódio, uma primeira pergunta que me veio à cabeça foi: como é que eu vou definir máquinas militares no mundo antigo e medieval e de que forma eu vou conseguir delimitar o escopo do que nós vamos, do tema exatamente do trabalho? Porque quando a gente fala de máquina, aqui já tem um problema, aqui já tem uma questão. Como definir esse termo? Quando a gente olha, o primeiro impulso é olhar o dicionário, eu dei uma olhada no dicionário de latim de Oxford. Entre os 6 significados que o dicionário Oxford traz para o substantivo máquina, um deles se refere a questões militares. Ele define máquina como algo produzido para derrubar muralhas, lançar mísseis, ou mesmo define como máquina de circo. Pois bem, aqui a gente já tem meio que um delineamento, um esclarecimento para a gente começar a pensar e definir essas máquinas no mundo antigo e medieval. Por quê? Como é que a gente pode chamar uma flecha e um arco de máquinas? A gente poderia chamar uma espada, uma lança de máquina? Possivelmente não. E aí eu fui atrás de um autor que estuda basicamente a artilharia grega e romana, o E.W. Marsden. E ele tem um trabalho muito famoso chamado Greek and Roman Artillery. E nele ele define peça de artilharia, ou seja, um dos tipos de máquina que o dicionário traz, como um mecanismo relativamente complexo, alimentado por molas de materiais resistentes, compostos por diversos dispositivos mecânicos e construídos esses mecanismos para arremessar setas ou atirar a maior distância possível. Quer dizer, esse é um dos tipos de maquinário, de máquinas que a gente vai ver aqui no episódio. Então, diferentemente, e aí existe uma relação muito próxima, daqui a pouco a gente vai falar disso, entre o surgimento dessas máquinas militares e armas mais rudimentares. Mas existe uma relação entre elas que não significa que exista de fato uma igualdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu definiria, para começar a nossa conversa, as máquinas como equipamentos relativamente complexos que envolvem a existência de diversos materiais juntos e que formam e que permitem, melhor dizendo, com que os homens ultrapassem certos limites daquilo que anteriormente eles conseguiam fazer sem essas máquinas, sem esses mecanismos complexos, certo? Deu para pegar mais ou menos, Thiago? Sim, tranquilo, entendi. É todo esforço tecnológico para ir além do alcance humano,
Pra matar, né? pra guerrear. Não necessariamente para matar, pode ser também, né, quer dizer, para afastar o inimigo ou alguma coisa do tipo. Mas é que tá, você trouxe uma palavra que é muito importante, que é o esforço tecnológico. Nós, ocidentais, do século XXI, né, a gente tem uma noção de tecnologia que tem uma relação muito próxima com a maneira como a gente compreende a mudança temporal. Isso. Ou seja, para nós, homens do século XXI, o futuro, né, tá sempre aí. A gente tá sempre... A ideia de progresso levou a gente sempre a buscar o novo. Quando a gente pensa no mundo antigo, a relação do homem com a tecnologia, com o tecné, com o saber fazer, e muitas vezes técnica e arte, elas não estavam muito bem delimitadas, né? A separação entre elas não estava muito bem delimitada. A relação do homem com a técnica não era de buscar essencialmente o novo. Tem um autor muito importante de língua inglesa chamado John Landon, que escreveu uma obra muito interessante chamada Soldiers and Ghosts, né? Os soldados e fantasmas. E ele defende que a ideia de mudança tecnológica na maneira de conduzir a guerra no mundo clássico, ou seja, entre gregos e romanos principalmente, ela estava baseada na ideia de emulatio, né? A emulácio ou mimesis, que é a ideia de tomar os antigos como referenciais, como referências, e não necessariamente copiar, mas aprimorar aquilo que os antigos faziam. Então, enquanto nós, homens do século XXI, homens e mulheres do século XXI, nós temos essa noção progressista de tentar criar o novo, no mundo clássico, eles muitas vezes tentavam retomar aquilo que os antigos faziam. Claro, essa ideia não é a única que explica porque houve relativamente pouca mudança tecnológica quando a gente fala de máquinas militares no mundo antigo. Mas ela é importante porque ela vai além da existência de matéria-prima e mostra como as ideias são fundamentais para que a gente crie o novo. Antes da gente necessariamente criar o novo, a gente tem que ter uma visão de mundo formatada para buscar essa criação. E isso explica, por exemplo, o John Landon fala nesse livro dele, que houve muito menos mudança tecnológica nos 800 anos entre 500 a.C. e 400 depois de Cristo do que nos 40 anos entre 1910 e 1950. Ou seja, a mudança tecnológica no mundo antigo, ela era muito mais lenta do que no século XX, né? Ele escolhe esse século XX justamente por conta do número, né, de guerras importantes, de conflitos importantes, e também por conta da grande velocidade de mudanças tecnológicas. Um ano de guerras mundiais, por exemplo, teria mais inovações, né, mais invenções que um século do mundo antigo. E muito disso se deve a exatamente essa maneira, essa percepção. Tem um historiador muito famoso, francês, que desenvolveu a categoria lá, regime de historicidade, né? a esse regime de historicidade antigo, em que os homens eles não estavam voltados para um futuro em aberto, mas muitas vezes eles retomavam o que era feito no passado, aquilo que os antigos faziam, né? Ou, aqui no caso, os antigos dos antigos. Então, eu acho essa noção fundamental para a gente começar a entender por que a gente vai falar de máquinas que serão inventadas aí em 399, mais ou menos, antes de Cristo, e que serão utilizadas até a Idade Média. Era uma noção mais de continuidade ou de recriação do que de ruptura, né? Exatamente. A sociedade moderna e contemporânea, assim, se a gente puder colocar, ela é disruptiva, ela está sempre procurando o novo, né? Ela está presa, ainda mais numa sociedade como a nossa, que a tecnologia está em constante alteração, né? O modo de fazer as coisas está em constante alteração, os equipamentos são programados para não durarem, né? Essa noção é completamente diferente quando a gente pensa e compara com os antigos e com os medievais. Certo, perfeito. E eu tinha falado de esforço tecnológico para matar, mas eu mesmo esquecendo o conteúdo que eu estudei, o que a gente vai falar aqui de estratégia de cerco, que não envolve exatamente matar, né, mas cansar o inimigo, derrubar a sua defesa, suas muralhas, por exemplo, e cansar o inimigo, né? A gente vai falar sobre isso aqui. E aí você falou aí de invenções clássicas, Andrew.
A gente consegue situar quando surgiram as primeiras artilharias clássicas ou a artilharia clássica? Então, Thiago, é o seguinte, esse mesmo Marsden que eu citei, que é o autor dessa obra, né, que é uma obra fundamental para quem quiser estudar as armas antigas, Greek and Roman Artillery, ele situa que as primeiras armas de artilharia antiga foram desenvolvidas a mando do Dionísio I de Siracusa. Aí, salvo engano, na passagem do século V para o século IV, algo assim. Bem, o que acontece? Existe, como eu já tinha adiantado, existe uma relação muito próxima dessas armas de artilharia para armas mais rudimentares. A primeira arma de artilharia desenvolvida era chamada pelos gregos de gastrafetes, que era uma espécie de besta com uma trava para que ela pudesse ganhar mais força na hora do lançamento e com isso atirar mísseis, né, flechas a maiores distâncias. E bem, ela foi desenvolvida a partir do arco composto. Então, os engenheiros, né, com muitas aspas, porque não são os engenheiros como a gente conhece hoje, são engenheiros práticos, eles foram desenvolvendo isso a partir daquela ideia do erro e tentativa, né, de ir observando ali e vendo como era possível atingir maiores distâncias a partir dos aparatos tecnológicos que eles tinham. Engenharia raiz. Engenharia, isso, né? Seria o que nessa coisa de Nutella e raiz seria a engenharia raiz. Pois bem, e aí a partir do surgimento aí, né, dessas armas, aí com a figura do Dionísio I de Siracusa, a gente vai perceber que vários desses engenheiros que trabalhavam a mando dele, eles vão se espalhar pelo território, pelos territórios mediterrâneos. Então, com o passar do tempo, várias das cidades, Atenas, por exemplo, vai passar a usar. E o Dionísio preconizava esse tipo de arma para um tipo de situação específica, que era os cercos de cidade, tanto ofensiva quanto defensivamente, porque a gente vai perceber que a artilharia, né, quando a gente fala especificamente de artilharia, ela tinha uma funcionalidade muito maior nesse tipo de guerra poliorquética, né, a arte de cerco de cidades. E aí que é interessante, porque a gente começa a ver isso aparecendo inclusive na literatura técnica. O primeiro manual militar do mundo antigo, que nos chegou pelo menos, escrito por um autor chamado Enéas o Tático, no século IV a.C., nesse primeiro manual antigo, salvo engano, lá no capítulo 32 da obra, ele enumera uma série de máquinas que existiam para atacar e defender a cidade. Pois bem, quando a gente fala de artilharia, a gente tem dois tipos: a artilharia de torção e a artilharia de não torção. A artilharia de torção é aquela que envolvia, né, o uso de molas ou tendões, né, alguma coisa que o mecanismo geralmente com um braço para arremessar algo. Já as peças de não torção são aquelas que envolviam um arco. Eu vou dar dois exemplos. A catapulta, que a gente conhece, é uma peça, é um mecanismo de torção. A besta, né, atualmente chamada besta, que era a balista, é uma peça de artilharia de não torção. E aí que tem uma coisa interessante. Há uma mudança semântica e a catapulta que a gente conhece hoje não é necessariamente, por exemplo, a catapulta lá do período grego. Houve uma inversão semântica. Aquilo que era catapulta passou a ser balista entre os anos de 100 e 300 depois de Cristo, e aquilo que era balista passou a ser catapulta. Mas para não gerar confusão no ouvinte, a gente vai usar os termos que a gente conhece. Então a catapulta é aquela arma de um mecanismo com um braço que vai sendo puxado a partir de cordas, tendões, ou alguma coisa assim, né, que possa ser torcida. Ela pode então ser, ela é tensionada e depois ela é solta. Com isso, né, você consegue arremessar a grandes distâncias, geralmente pedras. Já as balistas, elas eram peças que atiravam dardos, flechas e que tinham um arco, e esse arco tinha uma espécie de ferrolho, né, que gerava tensão na corda ou no instrumento que seja
para depois ser arremessada a longas distâncias. Então, quando a gente fala de artilharia especificamente, a gente está falando desses dois grandes grupos de armas. As peças de artilharia de tensão e de não tensão. Claro, elas vão se desenvolver com o passar do tempo. Então, Thiago, a gente vai ver que a partir desses dois grandes grupos a gente vai ter diversos tipos de armamentos, diversos tipos de máquinas. Por exemplo, lá entre os romanos, já no século IV depois de Cristo, ou seja, muito tempo depois da invenção da artilharia, as balistas vão ser divididas entre mano-balistas, que são balistas de mão, arco-balistas, que são aquilo que a gente conhece como bestas, ou bestas, né? E as carro-balistas, que seriam balistas puxadas por mulas, só para ficar no exemplo. Então, o que a gente percebe é que, a partir desses dois grandes grupos, dessas duas grandes inovações, se criaram vários derivados, mas que não necessariamente não representaram uma mudança completa na forma de se produzir equipamentos de artilharia, diferentemente do que aconteceu no século XX, que uma metralhadora desenvolvida aí na Primeira Guerra estaria completamente obsoleta na Segunda Guerra. O John Landon, né, aquele autor que eu já citei aqui algumas vezes, ele brinca muitas vezes que um soldado que adormecesse no século IV a.C., quarto, terceiro a.C., se ele acordasse no século IV depois de Cristo, ele não teria problema algum em ir para a guerra e lutar com os equipamentos, porque não houve de fato uma grande alteração. Interessante. Na maneira assim de conduzir, não é, de usar esses maquinários. O Eric Hobsbawm fala no Era dos Extremos que o século XX século XIX e XX inauguraram a morte por estatísticas, né? A morte em escala industrial, né? Isso, a morte em escala industrial, mata geral. Tava até vendo hoje sobre metralhadoras e a metralhadora da Primeira Guerra dava 500 tiros por minuto, né? Assim, a média de 500 tiros por minuto. Foi uma grande inovação para a época. Exatamente. Até a maneira, né, de travar a guerra entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas sofrem grandes alterações, não só do ponto de vista tecnológico, mas até mesmo estratégico. A gente percebe grandes inovações estratégicas do mundo antigo, mas elas são muito mais lentas, né? Então até nesse ponto existe essa grande diferença. Mas enfim, não é o tema de hoje. Mas, Thiago, além da artilharia, das peças de artilharia, e eu já falei das balistas, vou falar de algumas outras, né? Por exemplo, uma máquina, uma catapulta, era o Scorpio, né? Os Scorpiones, que é a catapulta clássica, né? O Onager, que é aquela que a gente conhece que tem um braço, e esse braço tem um local para colocar pedra, e aí os engenheiros, né? Os operadores, eles iam tensionando esse braço e em determinado momento soltava. Então esse é um tipo. Qual é o interessante? Tanto essas balistas quanto esses escorpiones, eles eram muito mais interessantes de serem usados em cercos. Aquelas batalhas campais entre exércitos, no caso dos gregos, entre falanges, ou entre os romanos, entre legiões, o uso desse tipo de arma é muito mais complicado, por alguns motivos. Primeiro, muitos deles são muito pesados, e pelo fato de serem pesados e de difícil locomoção, a mobilidade do exército poderia ficar comprometida por conta desses equipamentos, né? Segundo, o processo de rearmamento, de uma nova preparação para tiros, era poderia ser um tanto quanto lento. Então, é muito mais interessante usar esse tipo de armamento em operações de cerco, porque operações de cerco, elas tendem a ser mais lentas e elas tendem a envolver menos riscos, né, no que tange a mobilidade, porque afinal você tem a cidade cercada, o inimigo que cerca, e aí a ideia de quem está cercado é fazer o seu inimigo desistir da invasão, e quem está invadindo é ou invadir a cidade ou fazer seu inimigo desistir e se entregar. Então esse tipo de arma era muito mais comum, né? E aí de um lado ficavam em cima de muralhas várias dessas balistas atravancando, né, a invasão, e de outro, por exemplo, a gente tem vários escorpiones
jogados pelos invasores tentando derrubar as muralhas. E aí que entram, por exemplo, outros equipamentos, né? O famoso ariete, né? O Ares, que tem esse nome exatamente por conta do carneiro. Era um tronco de madeira com uma ponta afiada de ferro para furar a muralha, né? Ou derrubar a muralha. A ideia era pegar esse grande pedaço de madeira revestido com ferro na ponta e encontrar o lugar mais vulnerável da muralha para tentar derrubá-la, para tentar invadi-la. Muitas vezes, porém, era algo um tanto quanto perigoso para os invasores eles usarem esse tipo de armamento enquanto estavam sendo atacados pelos defensores. Então eles vão desenvolver, por exemplo, um armamento chamado testudo, né, que é uma grande proteção feita de diversos materiais, couro de vaca, etc. e tal, para proteger esses atacantes enquanto eles tentam adentrar as muralhas protegidas. E quando a gente fala, como a gente está falando basicamente de invasão de cidades e proteção de cidades, tem que lembrar que muitos, quando chegava o momento de adentrar as muralhas, eram necessárias torres. Então, a gente tinha também a famosa turres, que eram vigas entre 9 e 15 metros, e as famosas escalae, turres e as escalae, que as escalae que são escadas, exatamente adentrar a cidade inimiga. Então, percebe-se aqui que, do ponto de vista do exército de campo, essas máquinas eram relativamente pouco utilizadas. Isso se liga muitas vezes a uma percepção da guerra muito comum no mundo antigo, que não usava tanto máquinas, mas primava pelo uso dos homens, seja infantaria pesada, infantaria leve ou mesmo em cavalaria. Tudo bem que a introdução do cavalo é uma grande revolução militar que começa, né, no mundo asiático, mas ele não é uma inovação que envolve máquinas, embora possa envolver, viu, Thiago? Ele não necessariamente envolve máquinas, mas, por exemplo, a gente tem a construção, a invenção de carros falcatos, né? De carros com foices, que inclusive um dos autores, um autor de manual militar que eu estudo, um manual militar chamado De Rebus Bellicis, ele propõe várias dessas inovações, e uma delas é exatamente, algumas são carros falcatos com foices que podem ser alçadas e abaixadas conforme o lugar, mas enfim. As tais das bigas entram nisso, nessa revolução com cavalo? O que acontece? Esses carros utilizados com cavalos, Thiago, eles, pelos romanos, por exemplo, no mundo clássico, em campo de batalha eles são bem menos utilizados. Salvo engano, carros de batalha eram muito utilizados, por exemplo, no Egito. Salvo engano. Né? Não sei se na Mesopotâmia também, mas tem um livro do Arthur Farrell que estuda, que trata das origens da guerra, né, da guerra organizada, e ele fala disso. Mas os romanos, assim, a não ser que eu não conheça de fato, eu não sei de utilização de bigas em campos de batalha, em guerras e tal. Talvez, né, exista, mas... Mas eu vi isso em filme, então é verdade. Mas como regra, né, eu tendo a dizer que não. Ah, entendi. Né? Eles podem ser, mas não no mundo clássico, essas bigas. Certo. Então, né, Thiago, além dessas, eu poderia enumerar muitas outras máquinas. Por exemplo, o Amiano Marcelino, no século IV depois de Cristo, que é um século que eu tenho mais proximidade, já que é o século que eu estudo, ele traz lá, por exemplo, a existência de várias pontes construídas com barcos. Se a gente for considerar a nossa definição de máquina como um mecanismo relativamente complexo, né, talvez entre. O anônimo também traz traz um projeto de ponte, que é a ponte conhecida como Asco-Guthrie, que é uma ponte que seria uma ponte móvel construída a partir de couro de bezerro. O Vegésio traz outras, Exostra, Sambuca, etc. e tal. E aí a gente poderia enumerar diversos outros equipamentos, mas os principais, né, quando a gente fala, por exemplo, de artilharia, basicamente o Scorpio, né, o Onager, né, a catapulta, e os vários tipos de balista, aí, né, são as balistas. Então, Thiago, tomando isso como base,
né? Eu volto a um autor que viveu entre os séculos 1 a.C. e 1 depois de Cristo, chamado Vitrúvio, que ele tem uma definição muito interessante. Esses nomes romanos são lindos, meu Deus do céu. Vitrúvio. Isso. O Vitrúvio, ele é muito famoso por uma obra dele chamada De Arquitetura, né? Sobre arquitetura. Só que no final do livro, no final dessa obra, o último livro é dedicado a máquinas de diversos tipos. E ele chama de máquina, ele dá a seguinte definição: uma máquina é uma combinação de materiais capaz de mover grandes pesos. E aí, quando ele vai para as armas militares, ele enumera algumas. Como eu falei para vocês, os escorpiones, as catapultae, as balistae, o ariete, as torres e a tartaruga, né, que a gente chamou aqui de testudo, certo? Certo. E, Thiago, como é que a gente consegue estudar isso, essas armas antigas? Para além da arqueologia, dos resquícios arqueológicos, a gente conta também com um grande número de obras antigas que faziam referências a tais maquinários. Além do Eneso Tático, que eu já citei, e do Vitrúvio, e do próprio Anônimo, né, que eu acho que eu tratei, tem o Vegés, no Compêndio da Arte Militar, um autor que viveu no quarto século depois de Cristo. Tem um autor chamado Biton de Pérgamo, que descreve, no seu manual militar, 4 máquinas de não torção. O Biton viveu entre os séculos 3 e 2 a.C. Existe um outro, chamado Ateneu Mecânico, que viveu entre os séculos 1 a.C. e 1 depois de Cristo, que escreveu uma obra chamada Sobre as Máquinas. Existe também um outro, né, contemporâneo aí, a gente pode dizer assim, do Ateneu, que se chama Herão de Alexandria, que escreveu uma obra chamada Sobre a Construção de Artilharia. Então, a gama de fontes para a gente estudar esse tipo de coisa, esse tipo de maquinário existe, né? E é bastante interessante. E, claro, pouco estudado. Bacana. Obra de Então, referência ainda é a do Marsden, escrita aí na segunda metade do século XX. Então já fica aí a dica de fontes para os nossos ouvintes que estão na graduação ou mesmo na pós-graduação e estão procurando fontes. Fica aí essas sugestões de fontes sobre militarismo na antiguidade. Partindo para o medievo, vamos entender a lógica de guerra no período medieval, que talvez não seja exclusivo do período medieval, mas é porque aqui ainda existe aquela ideia de se pensar o medieval como super violento em essência, ou dizer que a Idade Média foi o período mais violento da história. Essa aí é uma discussão complicada de dizer qual o período mais violento, enfim. Mas a guerra no período medieval sim. Você falou aí, né, dessa coisa da violência, qual período é mais violento. Recentemente a gente teve um episódio com o professor Leandro Rusch que ele discute essa questão, né, da violência e como isso é historicamente construído e tal, como as noções de violência mudam. Mas eu vou deixar aqui pro pessoal, né, um trabalho muito interessante de um autor chamado Christopher Kelly, Lawrence Kelly, chamado A Guerra Antes da Civilização, o Mito do Bom Selvagem. Porque uma boa parte dessa ideia que a gente tem de uma Idade Média violenta, violentíssima, ultraviolenta, vamos usar uma noção aqui quase laranja mecânica, né? Ultraviolenta, a gente geralmente contrapõe com uma pré-história do bom selvagem, né? E o livro desse antropólogo, salvo engano ele é um antropólogo, mostra como essa questão é muito mais complexa e que os homens, se a gente for considerar a violência física, né, eles são violentos, pelo menos desde a pré-história, e que na verdade ocorreu um processo de diminuição da violência e controle da violência. E aí tem um outro historiador, né, esse é um historiador da antiguidade, o Ian Morris, que mostra isso muito bem, né? Ele tem uma obra para o grande público chamado Guerra. Ele é um historiador e antropólogo, né? E aí ele mostra no livro dele Guerra, o horror da guerra e o seu legado para a humanidade, que com o passar do tempo e o estabelecimento de impérios, houve uma pacificação. Interessante. Tendo a concordar com essa ideia. É um processo de pacificação, né? E com irrupções de momentos de violência no fim dessas grandes estruturas políticas e tal, desses grandes impérios. Mas enfim, desculpa. Então, estamos aqui para isso.
Então é isso, desconstruindo essa ideia de a Idade Média violenta por excelência, hiperviolenta, a guerra medieval, o objetivo dela não era a matança, a carnificina. Acontecia morte, assassinato, claro, né? É uma guerra. Mas o objetivo principal, o objetivo orientador, o norte, era derrotar o inimigo militarmente e politicamente, mostrar sua superioridade para que o inimigo se renda, aceite a derrota e ocupar territórios, às vezes nem territórios, ou castelos e cidades para explorar os recursos desses territórios. Então, era uma guerra mais no sentido de ocupar território e tomar recursos. E também era quando a gente vê nos filmes, os exércitos enormes. Na verdade, as batalhas campais, o inimigo, exército contra exército, eram raras no período medieval, se a gente considerar aqui no período medieval clássico, né, do século V ao XV, esses 10 séculos, a batalha campal era rara na Idade Média. Havia mais assaltos e fossados. É um termo que eu encontrei hoje aqui, fossados, mas é sinônimo de outro termo da nossa língua, algazua, que vem do árabe al-hazu, que quer dizer é uma incursão militar rápida. Então, havia mais essas investidas rápidas no território inimigo. Você entra de forma rápida, geralmente com a cavalaria, com o objetivo de tomar recursos. Então, você entra rápido, toma recursos e volta. Você nem entra a fundo no território do inimigo, senão você perde. Então, havia na Idade Média mais esses assaltos, essas investidas rápidas, algazuas, visando roubar, saquear, né? Pegar recursos e voltar antes de você receber o contra-ataque do inimigo. Então, as batalhas campais eram coisa rara no período medieval como um todo. Vou citar aqui 2 casos da Península Ibérica. A Batalha de Guadalete, em 711 ou 92 da Égira, no calendário islâmico, e a Batalha de Al-Jubarrota, em 1385. A Batalha de Guadalete é considerado o marco da conquista islâmica na Península Ibérica. Para quem não sabe, né, os muçulmanos foram se expandindo pelo norte da África e Península Ibérica, e aí ocuparam o sul de Portugal e principalmente o sul e o centro da Espanha, ali de 711 até 1492, quando os reis católicos conquistaram o Reino de Granada, que então era o último reino islâmico na região. Claro que nesses 8 séculos, várias jurisdições políticas dos muçulmanos existiram naquela região, em Al-Ándalus, ou Al-Ándalus, como se diz. Emirado de Córdoba, Califado de Córdoba, depois as taifas, que eram reinos autônomos independentes. Depois a região foi conquistada pela dinastia Almohada e Almorávida, que eram dinastias muçulmanas africanas. Enfim, tivemos várias configurações políticas ali na Al-Ándalus, na Península Ibérica medieval. E a Batalha de Guadalete, para a gente ter uma dimensão de números, tem uma fonte, uma crônica escrita pelo Ibn Habib, que era um cronista historiador de Córdoba do século IX. Ele escreveu sobre, dentre outras coisas, sobre a conquista islâmica da Península Ibérica. É inclusive a fonte árabe islâmica mais antiga ou a mais antiga que sobreviveu. Ela foi traduzida pelo professor Mamed Jarouche, da USP, e lá o cronista coloca que as forças muçulmanas que entraram na Península Ibérica eram 1.700. Você vê assim, é pouco para dominar uma região daquele tamanho. E aí o cronista colocou que os inimigos, os cristãos visigodos, eram 70 mil, e claro, os muçulmanos ganharam mesmo assim. Então, aí entra a parte de análise, né? Talvez eram mesmo 1.700 muçulmanos, sim, mas 70 mil cristãos para perder para esse número, isso aí é irreal. Então, é uma construção do cronista, né, para amplificar o valor da conquista islâmica. Eles, 1.700. Né, Isso. Faz parte do drama, do enredo. 1.700 venceram 70 mil. Mas esse número é interessante, né? Acho que o 1.700 ele é mais realista, para a gente ter uma ideia de que não eram grandes exércitos, como a gente geralmente vê em filme, série. E essa Batalha de Guadalete, eu estou pesquisando sobre ela aqui na minha tese agora, por esses dias, e eu já encontrei 4 datas para essa batalha. Tipo, já havia cronista, historiador na época e nenhum não havia um consenso da data dessa batalha. As margens do rio Guadalete. Tem até autor que diz que não foi as margens do rio Guadalete, foi as margens do rio Barbate. Mas enfim, essa vitória... Você muda a data, você muda o local, exato. só muda o resultado, né?
O entorno da data é meados de 711, mas aí varia. Tem autor que diz que foi em abril, em junho, em julho, mas o que se sabe é isso, meados de 711. E os muçulmanos venceram de fato, e é o marco da conquista islâmica, mas essa conquista, outra coisa, essas conquistas territoriais não são feitas da noite para o dia. A conquista mesmo só foi se encerrar em 714, 715, então, desde essa batalha decisiva, foram aí mais 4 anos para concretizar essa conquista. E a Aljubarrota, batalha de agosto de 1385, entre portugueses e castelhanos, lideradas por dois João I de Avis e o João I de Castela, uma batalha pela independência de Portugal. E aí eu citei essas batalhas que são as mais memoráveis estão dentre as mais memoráveis no mundo ibérico, para falar isso, que essas batalhas eram raras em toda a Idade Média. Havia mais escaramuças, incursões territoriais e cerco. Então, na Idade Média, era mais comum o cerco do que batalha campal, que não era fácil naquele período juntar um exército, manter esse exército na viagem, alimentar esse exército, dar água para esse exército. Enfim, diferente do que a gente vê no filme, essas batalhas da Antiguidade e da Idade Média exigiam uma logística muito grande e exigiam muito tempo, muito preparo, muitos recursos para manter esses exércitos, inclusive nos cercos. Exatamente. E você tem que lembrar já que existiam épocas do ano em que as campanhas eram feitas, né? Porque parte das pessoas que ingressavam nas tropas, elas precisavam cuidar de outros afazeres, né? Isso. Então, nem todos eram soldados profissionais, né? Guerreiros profissionais. Exatamente. Então, na Idade Média, era mais comum o cerco do que a batalha campal. E aí havia aparelhos, máquinas herdadas do período antigo, né? Que na época não era período antigo, enfim, a gente já discutiu isso em outros episódios. Mas muita máquina herdada dos anteriores e também, como se diz, recriadas, enfim. E em Portugal, a prática da guerra de cerco foi muito comum nos séculos XII e XIII. E aí eu vou só citar algumas batalhas, alguns cercos célebres, e eu depois vou aprofundar no caso específico, na Península Arábica. Então, cercos famosos na história de Portugal: o cerco de Lisboa, de 1147, o cerco de Silves, de 1189, e o cerco de Alcácer do Sal, em 1217. Esses cercos estavam no contexto de conflito de Portugal com seus inimigos políticos na ocasião, no caso, os muçulmanos, dentre outros. E esse cerco também não foi prática, essa prática bélica de cerco não foi prática exclusiva dos cristãos no período medieval. Os muçulmanos também faziam cerco a fortalezas e vilas. O exemplo, o cerco dos Almohadas, como eu falei, uma dinastia muçulmana africana. O cerco dos Almohadas em Torres Vedras, em 1190. Também o cerco de Silves, só que em 1190 e 1191, e o cerco a Tomar, cidade portuguesa, em 1190. Então, ambos os lados ali em conflito na Península Ibérica, reino português e califados islâmicos, califados muçulmanos, utilizavam a prática do cerco. E aí, então, feito esse panorama geral, para a gente ter uma ideia dessa logística de guerra na Idade Média, vou falar um pouco sobre um episódio de cerco que aconteceu na Península Arábica no século VII, que foi quando as forças muçulmanas conquistaram as fortalezas judias ao norte da Arábia. Se você quiser entender mais esse contexto, você pode ir lá no meu canal no YouTube, História na Medina, que tem uns vídeos sobre isso. Vai lá, História na Medina, também no Instagram, mas indo aqui exatamente para esse contexto. Esse cerco ele aconteceu em 628, 629. Naquele contexto, o profeta Muhammad, já mais falado aqui como Maomé, ele já havia pregado a nova religião, o Islã, o monoteísmo, em Meca. Já havia sido perseguido porque a pregação dele monoteísta não era de acordo com os interesses da tribo Coraixita, que era a que dominava Meca e era uma tribo politeísta que controlava as peregrinações, a vida comercial e tudo mais. Então, ele foi perseguido, correu risco de morte e ficou tão perigosa a situação para ele e para os muçulmanos, tal como no cristianismo, à medida que era perseguido, aumentava o número de adeptos, que ele procurou refúgio na cidade de Yatrib, ao norte de Meca, cidade de Yatrib, que depois recebeu o nome de Cidade do Profeta, em árabe Medina, e aí por isso o nome hoje dessa cidade é Medina, né? A Medina do Profeta, a Cidade do Profeta. Teve essa mudança de nome.
Isso foi em 622. Ele conseguiu refúgio nessa cidade porque ele era parente de algumas tribos. A mãe dele era de alguma das tribos lá de Medina. E aí a cidade também precisava de um árbitro de disputas, que havia ali em voga interesses árabes politeístas, árabes islâmicos e judaicos. Então, na cidade de Atrib havia tribos judias. Na Península Arábica desse período não havia só árabes politeístas, havia judeus e cristãos, principalmente no norte. E Atrib, Medina, ficava no norte, era uma região mais favorável à agricultura, tinha uma terra mais fértil do que Meca, que é uma região predominantemente desértica e vivia do comércio. Então, em Medina, o Muhammad ele virou líder político, religioso e militar. Isso era normal na Idade Média, é um absurdo hoje, mas lembrando que as ideias de hoje não haviam séculos atrás. Então isso era uma coisa comum no período medieval, o líder religioso ser o líder político também. O Papa também, os papas assim eram encarados do mesmo modo. Então o Muhammad aumentou seu poder em Medina, sua influência, várias tribos foram se convertendo ao Islã, ele formou uma confederação islâmica. Claro, Meca continua ameaçando porque não queria uma concorrência, e aí eles se envolveram em batalhas, a Batalha de Badr em 624 e a Batalha de Uhud em 625. Essa primeira batalha de Badr, os muçulmanos ganharam, e a Batalha de Uhud, os mequenses ganharam, então estava empatado. E de novo, para a gente ter uma ideia do tamanho do exército, né, na Batalha de Badr, os muçulmanos eram cerca de 300 e os mequenses 1.000, segundo as fontes. Então, tem essa média aí, a gente vê que não eram grandes exércitos. E então a situação estava empatada e houve algumas tensões, escaramuças, e aí resolveram fazer um acordo, um tratado de paz de 10 anos. O Muhammad assinou esse tratado com os mequenses, o Tratado de Hudaybiyah, em 628. Então, feito esse tratado, restava como inimigos para os muçulmanos naquele período os judeus ao norte, no norte da Península Arábica, numa região chamada Haibar. Você pode encontrar também essa região chamada de Khaybar, com a letra KH, que depende da transliteração. Então, Khaybar ou Haibar, o nome dessa região, que era uma região no norte da Arábia, muito rica, com solo fértil, famosa pelas suas plantações de tâmara e trigo. E aí, os judeus dessa cidade eram inimigos dos muçulmanos, eles haviam cooptado tribos contra os muçulmanos, haviam se aliado aos coraixitas contra os muçulmanos, e eles tentaram também matar o profeta. Lembrando que essa rivalidade, gente, pra gente não pensar que judeu e muçulmano são inimigos automáticos, isso era uma coisa política, porque em Medina, por exemplo, quando o Muhammad se tornou líder, ele fez uma constituição que reconhecia as outras religiões, cristianismo e judaísmo, incluindo o judaísmo, que era muito forte em Medina. Isso não era problema para o Islã, até porque o Islã se coloca como a terceira grande revelação monoteísta depois do judaísmo e do cristianismo. Então, a presença de outros religiosos no meio islâmico não era nenhum problema. O problema era político. Então, houve conflitos entre tribos judias e muçulmanas? Houve, mas foram conflitos políticos, porque algumas tribos judias, quando o Muhammad se estabeleceu em Medina, foi feito um pacto com todas as tribos. Aquele pacto que a gente vê também na Europa Ocidental, vassalos suceranos, de aliança. Seus inimigos são os meus inimigos, seus aliados são meus aliados. E algumas tribos judias romperam esses pactos e aí sim entraram em conflito com os muçulmanos. Então era uma coisa política e militar, não necessariamente religiosa. Tanto é que alguns judeus não acreditavam que o Muhammad era profeta, outros sim, então era uma coisa muito complexa. Tinha um judeu que acreditava nele, um judeu que não acreditava. Então esses conflitos eram mais de ordem política e militar, não religiosa. Então, feito esse tratado com Meca, tratado de Hudaybiyah, restavam os inimigos judeus ao norte da Península Arábica, para a gente situar, não todos os judeus da localidade chamada Haibar ou Khaybar, que era uma localidade composta por fortalezas, várias cidades-fortalezas nessa localidade. E aí era interessante para os muçulmanos, né, vencerem esses inimigos. Como eu disse, eles haviam tramado contra os muçulmanos em guerra e até tentado matar o Muhammad. E era uma região rica em tâmaras e trigos. Então, esse cerco durou, eu contei aqui na referência que eu encontrei, cerca de 26 dias, quase um mês. A distância entre Medina e Haibar era de 3 dias de camelo. Então, os muçulmanos viajaram até Haibar, era cerca de 1.600 soldados no exército. Haibar tinha 10.000 combatentes e chamaram uma tribo para ajudarem eles, a tribo de Ratafan,
com 4 mil combatentes. Então, a princípio eram 1.600 muçulmanos contra 10 mil em Haibar, e esses 10 mil esperando mais 4 mil da sua tribo aliada, a tribo de Ratafan. Os muçulmanos chegaram de madrugada nos arrabaldes da cidade, ficaram em silêncio e se rebelaram ao amanhecer, e aí começaram o cerco. Mas não estava indo bem esse cerco até que um espião judeu foi pego no acampamento muçulmano. E aí os muçulmanos fizeram um pacto com ele ia continuar com sua vida, né? Ia ter seus bens, sua família preservados. E em troca disso, ele indicou para os muçulmanos quais fortalezas tinham máquinas de guerra que podiam ser roubadas, né? Capturadas para vencer o cerco nas outras fortalezas dos judeus. Então, isso foi no 7º dia de cerco. Os muçulmanos pegaram as primeiras armas de guerra nessas fortalezas, porque esse espião indicou as passagens secretas, como entrar nas fortalezas, e eles pegaram uma catapulta para lançar rochas e 2 grandes testudos, como você falou anteriormente, que era a proteção era uma carapaça, né, para proteger vários soldados enquanto eles chegassem às muralhas, porque do lado de lá os judeus havia arqueiros judeus no topo das muralhas, então era impossível para os soldados muçulmanos chegarem nas muralhas sem esse testudo para proteger eles. Exato, Thiago, quando a gente fala de catapulta, é bom frisar que a gente está falando dessas armas, mas elas tinham vários tamanhos, né? Então tinha desde uma pequena catapulta que uma catapulta gigantesca. Ah, sim. Aqui eu não encontrei o tamanho dessa catapulta, mas foi suficiente para derrubar várias fortalezas. E aí, então, com essas máquinas, o exército muçulmano foi vencendo as fortalezas. Fortaleza de Naim, fortaleza de Zubair, de Camus. Essa Camus foi a última a cair. Na verdade, a que mais deu trabalho foi a fortaleza cidadela de Zubair, que o cerco durou 3 dias. No último dia, outro judeu negociou com o Muhammad, o profeta Muhammad, o mesmo esquema, preservação de sua vida, de seus bens, de sua família, em troca de segredos. E aí, qual era o segredo dessa fortaleza? Por que os judeus conseguiram resistir tanto tempo? Porque ela foi construída acima de um riacho subterrâneo. Então eles tinham água lá, não tinham que se preocupar com água. E aí esse judeu que fez o pacto com os muçulmanos, esse outro judeu, não é o mesmo que eu falei antes, ele indicou para os muçulmanos onde cavar para romper o fluxo d'água. E os muçulmanos fizeram isso, acabou a água dos judeus, e aí eles foram obrigados a lutar, e aí os muçulmanos venceram. Lembrando que eram 10 mil combatentes judeus, segundo as fontes que eu encontrei, esperando 4 mil aliados, mas esses 4 mil aliados não apareceram. Debandaram antes da batalha. E aí a vitória muçulmana é explicada não só pelo uso das máquinas, mas pela falta de coordenação dos judeus. Apesar da superioridade numérica, cada fortaleza ficou por conta própria e sem comunicação por causa do cerco. Então, e aí os muçulmanos foram conquistando aos poucos cada fortaleza até conquistar todas, e aí a região de Haibar ficou sob posse dos muçulmanos, e esse cerco durou 26 dias, 27 dias, quase um mês. Ô Thiago, então, você falando aí, né, ficou bem claro que a tecnologia, né, de maquinário, as máquinas militares envolvidas lá na Antiguidade Clássica, e se a gente for pensar, né, a gente está falando de armas aí que começaram a se desenvolver lá no século IV a.C., elas ainda eram usadas no período medieval. Então, do ponto de vista tecnológico, quando a gente fala de máquinas militares, o que foi desenvolvido lá na Antiguidade Clássica ainda tinha total funcionalidade e praticidade no mundo medieval. Isso. O que mostra... Não só no mundo cristão e no islâmico, porque o mundo islâmico começou entre os árabes, e os árabes tinham contato com os bizantinos e com as sociedades do Mediterrâneo, que haviam as rotas comerciais. Tinham as duas principais rotas comerciais da Península Arábica, da Arábia, era a do Hijaz, rota do Hijaz, e rota do Najd. A do Hijaz ia do sul da Península Arábica, onde hoje é o Iêmen, passava por Meca e ia até onde hoje é Israel, Palestina, Síria, Líbano. E a do Najd também saía do Iêmen e ia até onde hoje é o Iraque, Irã, Mesopotâmia. E os árabes também tinham relações ali com o chifre da África, ou o litoral oriental da África, cruzando ali o Mar Vermelho, né? Só o Mar Vermelho separa o chifre da África da Arábia. E tinham contato com a África do Norte, o mundo mediterrâneo. Enfim, as rotas comerciais ligavam esses mundos inteiros, né? Essas sociedades. Maravilha. E por essas rotas comerciais viajavam não só comerciantes, mas também ideias, soldados
ideias, e aí cada sociedade influenciando uma outra em certos aspectos, devido a esse contato pelas rotas comerciais. De forma nenhuma a gente pode pensar as sociedades antigas e medievais como isoladas. Elas estavam em contato. Claro que era um contato menor do que a gente tem hoje com outras porções do mundo, mas havia sim um contato constante por meio das rotas comerciais. Exatamente. Ao mesmo tempo em que a gente tem um grande intercâmbio de ideias, essa tecnologia, até pela forma como os homens encaravam o tempo, no que tange às máquinas militares, houve pouca alteração, né? Pelo menos até o início da Idade Moderna, quando a gente vê, por exemplo, a introdução da pólvora ali no mundo mediterrâneo, né? Vindo do Extremo Oriente. Tiago, então, para a gente, só uma curiosidade aqui, é que a gente falou muito da testudo, né, das testudines dessa máquina, mas eu só queria lembrar que esse termo, testudo, serve tanto para se referir a essa máquina de proteção, né, aos soldados que estão tentando invadir cidades, mas também se refere àquela formação em que os soldados colocam os escudos sobre as cabeças para se protegerem. Então, as testudines poderiam ser tanto a máquina quanto a formação de escudos, tá? Ah, sim. Outra coisa que eu encontrei aqui, curioso, sobre a pólvora na Idade Média, até o século XIV predominavam os chamados engenhos neurobalísticos. Como você falou, a propulsão era por torção ou por tensão de cordas. E aí no século XIV começaram a surgir os engenhos pirobalísticos, que a propulsão é feita por pólvora. Inclusive nos romances do Bernard Cornwell, ele coloca muitos desses engenhos pirobalísticos, né, com pólvora. E ele não é historiador, se eu não me engano, não é, né? Não. Mas ele faz toda uma pesquisa histórica interessante como pano de fundo para criar o contexto das obras dele. Exatamente. O John Keegan, no Uma História da Guerra, salvo engano, vai mostrando como é que foi esse processo de introdução, né, da pólvora. Encerrando aqui nosso episódio de dica cultural, vou colocar as referências que eu me baseei. Foi uma dissertação da Bárbara Patrícia Leite Costa, dissertação intitulada Engenhos, Armas e Técnicas de Cerco na Idade Média Portuguesa, séculos 12 e 14. E para falar sobre esse caso entre os árabes e os judeus, eu usei o livro Muhammad, a vida do profeta do Islã segundo as fontes mais antigas do Martin Lins. Vai estar na descrição do post no nosso site, ogrohistoriador.com, do episódio. Lá na descrição deste episódio vai estar linkado esse livro e também o link para essa dissertação. O que você tem para deixar aí para a gente de dica, Andrew? Então, Thiago, como a grande maioria, né, dos textos que eu usei para falar hoje estão em inglês, outro idioma, estrangeiro, eu vou deixar duas dicas. Uma de historiografia, de uma pesquisadora brasileira, que escreveu uma tese defendida no programa de pós-graduação de História da Unesp de Franca, chamada Bruna Campos Gonçalves. O trabalho dela se chama Treinamentos e Disciplinas Militares do Exército Romano Bárbaro no século IV d.C. E ele pode ser interessante para os ouvintes, porque uma parte do trabalho ela enumera várias das máquinas tratadas nas fontes do século IV d.C. E o século IV d.C. ele está ali no final, né, daquilo que cronologicamente se chamou de História Antiga. Ou seja, as enumerações dela trazem um rol, né, de máquinas que literalmente sintetizam as principais máquinas militares da Antiguidade Clássica. E o outro, uma fonte, a minha escolha, a minha opção foi por uma fonte que está traduzida, né, é a obra do Vitrúvio, né, o Tratado sobre a Arquitetura. E eu indico o livro 10, né, em que o Vitrúvio fala de máquinas. Eu deixo essas duas indicações, uma de historiografia e uma de fonte, certo? Massa. Eu vou trocar meu nome para Vitrúvio, que eu achei o máximo esse nome. À vontade. O problema é o seu sobrenome, combina com Vitrúvio? Vitrúvio Damasceno, ó, parece nome de historiador da antiguidade. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado pela audição até aqui. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem nosso conteúdo. Se possível, considere nos apoiar financeiramente pelo Catarse. É isso, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Todo domingo tem conteúdo novo na forma de podcast. De 15 em 15 dias um aguento, podcast solo do nosso time. E nos outros 15 dias intercalando, podcast padrão. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.